Oi, gente! Esse é o Canal da Saudade. Canal YouTube Eli Correia Oficial. Eu estou esperando a sua carta. Mande a sua história para esse e-mail. cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Estou aguardando. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, as consequências de um amor precoce. Eu me chamo Nayara e hoje eu tenho 24 anos. E foi quando eu ainda tinha apenas 12 anos de idade que eu conheci Wagner, um garoto de 16 anos. Na época, eu fiquei tão apaixonada, com 12 anos, uma menina, eu fiquei completamente apaixonada assim que eu ouvi pela primeira vez. Wagner e eu nos conhecemos no dia em que sua família mudou para a rua onde eu morava. Me lembro como se fosse hoje. Era um domingo. Eu estava na rua brincando com algumas amigas quando eu vi aquele caminhão de mudanças encostar naquela casa, naquele ponto da rua, e logo em seguida o carro dos pais de Wagner parando logo atrás do caminhão. Assim que ele desceu do carro, nossos olhos se encontraram. Minhas amigas logo começaram a falar: "Nossa, como ele é lindo! Nossa, que gato!" E queriam conhecê-lo. E enquanto elas estavam ali falando sobre ele, eu fui me aproximando. Eu fui até aquela casa onde o caminhão estava parado e de onde ele desceu do carro, e me aproximei dele e dei as boas-vindas. A partir daí, tudo aconteceu muito rápido. Wagner e eu nos tornamos amigos. E quando eu percebi, já estávamos namorando. Ele com 16 e eu com 12 anos. É claro que com a minha idade, o meu namoro era totalmente, além de inocente, era escondido dos meus pais. Porém, eu estava tão apaixonada, sabe aquele primeiro amor, primeira paixão, coisa de adolescente, mas tão cega de amor por Wagner, que eu já não estava mais me importando em esconder o nosso namoro. Que vejam, que comentem, que falem. Quando os meus pais descobriram que eu estava namorando, eu levei uma bronca daquelas e quase apanhei. Mas para mim, pouco importava. Eles querendo ou não querendo, eu continuaria namorando Wagner. Apesar de ser ainda uma criança, eu já tinha o meu corpo bem formado. Eu já era uma verdadeira mocinha. Na verdade, ninguém falava que eu tinha 12 anos. Todos pensavam que eu já tivesse 15, 16. E depois de alguns meses namorando com Wagner, nossas intimidades foram aumentando. Vamos dizer que as coisas foram esquentando. E então, quando completamos 6 meses de namoro, eu acabei me entregando a Wagner. Sim, eu me entreguei a ele. Totalmente inexperiente e apaixonada, deixei que Wagner fizesse tudo o que queria. Na verdade, nem passou pela minha cabeça o uso de um preservativo. E nem mesmo ele, Wagner, teve esse cuidado preventivo. Agora que Wagner me fez mulher, é que eu não largava mais do pé dele. Puxa, minha primeira vez, meu primeiro momento realmente de amor, eu agora queria o máximo que pudesse estar com ele, ele comigo. Eu não arredava pé dele nem por um instante, sabe aquela coisa até mesmo pegajosa, aquela pessoa que fixa na outra. Se antes eu já estava apaixonada, agora que ele me fez mulher, eu queria ficar ao lado dele 24 horas por dia.
E foi quando então as coisas começaram a mudar entre nós. Eu passei a sufocar Wagner. Eu não dava uma folga para ele. Passamos a ter muitas brigas por causa do meu ciúme. Sabe aquela coisa de você apaixonada e ainda aquele cara que foi o seu primeiro momento de amor? Não, você tem medo de perdê-lo para alguém, você tem ciúmes doentio e para piorar ainda mais a situação, eu comecei a passar mal quando sentia certos cheiros. E então a minha mãe me levou ao médico para saber qual era o problema, o que é que estava me acometendo, porque eu realmente ficava enjoada quando sentia alguns cheiros, isso e mais aquilo, e descobri então que com pouco mais de 12 anos, ainda não tinha chegado aos 13, eu estava grávida. Eu engravidei da minha primeira vez. Eu engravidei do amor que nós fizemos, eu e Wagner. Eu engravidei. Ainda não tinha 13 anos de idade. Minha mãe, quando pegou o resultado, ela não sabia o que fazer. Meu Deus, onde você está com a cabeça? Como? Eu nem sabia que você estava namorando. E como é que isso foi acontecer? Agora você está grávida. Se ela contasse aquilo para o meu pai, ele seria capaz de fazer uma loucura, tanto comigo como com o Wagner. A minha mãe, entre a cruz e a espada. Minha mãe, então, ao invés de falar com o meu pai, comigo não tinha mais o que dizer, eu já estava grávida mesmo, então ela resolveu ir conversar com os pais de Wagner, pois queria encontrar uma solução para o problema. Minha filha está grávida e o pai do bebê é o seu filho. Ela tem 12 para 13 anos e o seu filho 16 para 17. Mas minha mãe e eu, lá na casa dos pais de Wagner, acabamos sendo muito maltratadas. E quando a minha mãe deu a notícia da minha gravidez, ela teve de ouvir da boca dos pais de Wagner que eles não queriam nem saber. Não vamos fazer nada. Nós não temos culpa de você ter uma filha sem vergonha como essa. A minha mãe teve de escutar uma coisa dessas dos pais de Wagner, que eles não poderiam fazer e nem iriam fazer nada, que eles não tinham culpa dela, minha mãe, ter uma filha sem vergonha como eu. A minha mãe entrou em total desespero. A minha mãe ficou perdida. A minha mãe achou que teria apoio, pelo menos uma conversa educada, mas nada. Fomos não só maltratadas, como expulsas daquela casa. Meu pai, um pernambucano de pavio curto. Imagine aqueles pernambucano arretado, muito conservador, muito severo. Os pais de Wagner, completamente indiferentes com a situação, deram de ombros, dane-se vocês, e ainda por cima jogou a culpa só em mim. Quer dizer, eu sou a sem vergonha, eu sou a que não vale nada, eu que fiz o, sabe? E Wagner, assim como apenas uma criança, sem condições de tomar qualquer atitude, ficou ali, sabe, encolhidinho e tal, e os pais dizendo, cuide você dessa gravidez aí dessa sua filha, cuida você, falando para minha mãe. Por mais que tentasse disfarçar, minha mãe não conseguia esconder a sua preocupação com a situação, porque agora, lá com os pais de Wagner, ela viu que não tinha nenhum apoio. Em casa, em algum momento, ela teria que contar para o meu pai. Ela conhece o meu pai, ela sabe o temperamento do meu pai, pernambucano daqueles bravo. E meu pai passou a perceber que a minha mãe estava muito preocupada com alguma coisa. Minha mãe estava preocupada com alguma coisa. E ele começou a perguntar para ela, o que é que você tá com essa cara? O que é que você tem para estar desse jeito? Qual é o problema? A minha mãe dizia, não é nada não. Não é nada não, é que eu tô tendo dor de cabeça,
A cabeça tá doendo muito forte, essa dor de cabeça. Só que a cada dia, papai pressionava mais e mais. Que dor de cabeça é essa que não acaba? Que dor de cabeça é essa? Toma remédio, vai no médico. Mas a minha mãe, ela estava perdida. Ela estava totalmente perdida. E eu sabia que mais cedo, mais tarde, uma hora ou outra, ela não ia suportar mais a pressão e acabaria contando a verdade. Até porque também a minha barriga ia crescer. Estava crescendo. E diante de tanta pressão de papai, minha mãe, em um ato desesperado, em um momento assim, sabe, quando você fica totalmente desorientada, ela tomou uma atitude. Ela me levou a uma clínica clandestina para fazer aborto. Ela não aguentava mais. O apoio dos pais de Wagner, esquece. Em casa, o pai pressionando. Qual é o seu problema? O que você tem? O que é que está acontecendo? Fala logo, abre essa boca. O que é que está havendo? E ela então, no desespero, me levou a uma clínica para fazer um aborto. Fomos até o endereço daquela clínica clandestina. Porém, quando chegamos lá, a minha mãe teve uma crise de choro, mas uma crise de choro tão grande, e não teve coragem de entrar naquele lugar. Então ela me pegou pela mão, voltamos para casa. E minha mãe, no caminho, decidiu. Ela já estava agora decidida. Ela ia deixar a verdade aparecer. O que seria? Deixa que uma hora dessa tua barriga vai revelar, e aí seja o que Deus quiser. Depois da notícia da minha gravidez, Wagner sumiu. Eu e ele já não nos víamos mais. E assim que eu completei 3 meses de gestação, Wagner e seus pais mudaram da rua, mudaram de casa. E a mudança foi feita às escondidas. Foi quando percebemos que a casa estava para alugar. Como? A casa está para alugar? Aí descobrimos que foi numa madrugada que a família mudou. Foi embora, quer dizer, fugiu. Covardes. E o meu corpo começou a mudar. Eu tentava disfarçar ao máximo o crescimento da minha barriga. Eu colocava uma faixa aqui, outra faixa ali, apertava a minha barriga, mas não tinha jeito. Minha barriga continuava crescendo. E no 4º mês já não havia mais o que esconder. Meu pai, ele estava percebendo algo diferente comigo. Com a mamãe, ele já vem há tempo sentindo que há alguma coisa no ar. E agora foi em mim. Ele me olhava de um jeito estranho. Ele me olhava e comentava com ironia que eu estava comendo demais. Você anda comendo muito. Anda exagerando na comida, porque você tá ficando, barrigudinha. Tá ficando barrigudinha. E cada vez que isso acontecia, que ele falava essas coisas, minha mãe não conseguia disfarçar o nervosismo. Ela ficava toda nervosa, toda sem saber o que fazer. E foi em uma madrugada, quando eu me levantei com muito enjoo, que a verdade veio à tona. Pois o meu pai, assim que me viu no banheiro passando mal e sem as faixas, porque para dormir eu tirava as faixas, e fui pro banheiro e não pus a faixa, e ele vendo que eu tô passando mal, ele me pega pelos cabelos, me colocou sentada na cama e falou: conta a verdade. Conta a verdade. Eu já venho desconfiado já há algum tempo. Conta a verdade. Minha mãe, sentindo a situação, imaginem, de madrugada, meu pai ali nervoso, ela tentou me defender, mas quando se aproximou, acabou levando um tapa na cara. E já foi logo escutando que ela era a minha cúmplice. Ela era cúmplice da pouca vergonha que estava acontecendo ali na casa dele. Você é cúmplice. Você é a apoiadora da ser vergonhice da sua filha.
porque eu sei muito bem o que é, eu já estou desconfiado já faz tempo. Então não tinha mais o que esconder. A barriga estava ali, eu passando mal, e confessei realmente que eu estava grávida. E já estava esperando a pior surra do mundo. Vou apanhar agora, vou apanhar para valer. Porém o meu pai se afastou de mim. Os seus olhos ardiam de tanto ódio de mim e da minha mãe. A raiva dele era de mim e talvez até fosse mais da minha mãe. E ele apenas disse que jamais esperava uma traição tão grande de nós duas e que estava indo embora para não nos matar. Eu tô indo embora para não matar vocês duas. Eu vou embora. E dessa maneira, meu pai arrumou realmente uma pequena mochila com algumas roupas e foi embora mesmo. E foi embora de casa. Foi dessa maneira que tudo aconteceu. Meu pai foi morar provisoriamente na casa do seu irmão. Minha mãe o procurou por diversas vezes, mas meu pai não queria mais saber de conversa. Para ele, eu era uma traidora. Para ele, a minha mãe era uma traidora. Ele não se envolvia, não se misturava com traíras. Apesar da separação deles, meu pai continuou sustentando a casa. Ele mandava o dinheiro das despesas de casa pelo seu irmão, mas era só isso. Ele simplesmente passou a nos ignorar. Era como se nós não existíssemos mais. Minha mãe passou a ser uma mulher muito triste com tudo isso. E eu carreguei nas costas, eu carregava na barriga um filho. E nas costas o peso da culpa de ter sido a causadora da separação dos meus pais. A minha gravidez seguiu em frente. E eu ganhei uma menina que dei o nome de Mariana, que acabou trazendo de volta a alegria em nossa casa, muito embora fosse apenas eu e minha mãe. E Mariana trouxe muito mais do que alegria para nós duas. Mariana acabou trazendo de volta o meu pai. Porque depois de 6 meses que ela havia nascido, meu pai apareceu em casa. E quando eu atendi, quando eu abri a porta, ele perguntou-se, bem sério, se ele poderia conhecer a netinha dele. Eu posso conhecer minha netinha? Eu falei, claro, pai. Lógico. Ele não me cumprimentou, não me deu um abraço, nem um beijo. Olha que já fazia 6 meses que ele estava longe. Ele só chegou assim com cara de bravo. Eu posso conhecer minha neta? Graças a Deus, a minha história teve um final feliz. Meu pai, quando conheceu a neta, ele se emocionou tanto. Ele se emocionou e começou a chorar. Aquele homem duro, aquele homem, sabe, do sertão pernambucano, que de repente começou a chorar ao ver Mariana. E com ela em seus braços, meu pai olhou para mim e pediu perdão. Perdão a você e peço perdão à sua mãe. E perguntou se poderia voltar para casa. Claro que a minha mãe falou, as portas estão abertas. A casa é sua, é nossa. Claro que você pode voltar. E papai então voltou. E voltamos a ser uma família feliz. Minha filha foi crescendo dentro de um verdadeiro lar, cercada de muito amor. Porém, hoje, que ela já entende as coisas, ela já compreende as coisas, ela carrega uma tristeza tão grande, a de nunca ter conhecido o pai. E sabe do que aconteceu. Os pais do pai dela, ou seja, os avós, foram covardes para não assumirem uma criança, para não assumirem ela como neta. Ele, Wagner, como pai, preferiram ir embora, desaparecerem, como covardes que foram. A minha filha pergunta muito do pai, quer conhecer o pai.
Quem sabe um dia. Eu, sinceramente, se depender de mim, não vai conhecer. Mas se um dia o pai voltar, com toda certeza, eu ficarei feliz pela minha filha e não por ele, que assim como o pai e com a mãe, também não soube honrar as calças que veste, honrar o homem que é. Essa é a minha história, história que a vida escreveu. Que saudade de você! As consequências de um amor precoce. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.